Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Bom, espero que vocês estejam bem, estejam em casa. É bem importante, por mais difícil que seja nesse momento, que a gente permaneça em casa, obedecendo a Organização Mundial de Saúde, obedecendo todos os decretos, tanto estaduais quanto municipais, que a gente permaneça nas nossas casas. Bom, aqui é o nosso canal no YouTube, o canal Gel Casal de Profs, onde eu e o professor Fabrício, que é o meu marido, ele dá aula no Iracema Visoto. Então, nós fizemos um canal para auxiliar vocês neste momento de coronavírus, que a gente tem que manter as nossas aulas, porém virtualmente. Os meus alunos do Colégio Cícero têm acesso ao Google Class. Lá no Google Class, todo o material que eu estou colocando para vocês está disponível lá. Então, nós temos aqui uma aula sobre demografia, que é referente ao 8º ano, e nós temos duas aulas aqui, Nova Ordem Mundial, parte 1 e 2. Essas aulas são aulas para o 9º ano. Eu coloquei para vocês também, deixa eu só botar aqui a nossa layout que eu tenho das turmas. A turma de vocês tem 29 alunos, olha só, 29 alunos. Nós temos duas turmas de 9º ano, então 29 alunos, tem uma galera que ainda não entrou. Então, este momento eu vou pedir muito para vocês que vocês compartilhem esse vídeo com aqueles colegas que ainda não entraram. Esse aqui é o código da turma, todas as letras minúsculas, é importante que vocês coloquem. Podem baixar o aplicativo ou podem entrar pela internet normal, ou pelo Internet Explorer ou pelo Google Chrome, enfim, tanto faz. Mas é importante que vocês tenham. Neste momento em que a gente está tendo aula somente online, é importante que vocês acessem essa nossa plataforma, certo? Então, deem um print agora, beleza? Deram um print, compartilhem com os colegas que ainda não entraram, é importante que todo mundo entre, certo? Bom, eu coloquei para vocês, olha só, aqui eu falei sobre a suspensão das aulas, até o dia 30, provavelmente a gente volte em sala de aula lá pelo dia 4 de maio, porque do dia 30 numa sexta-feira, então talvez a gente volte pelo dia 4 de maio. Aqui eu coloquei para vocês, então, o capítulo 1 do livro, certo? O livro é esse aqui, ó. Esse é o livro que vocês usarão este ano. Eu sei que vocês não têm acesso a ele agora, mas eu fiz um print das páginas, juntei todas elas, coloquei em PDF para que vocês tivessem acesso. Não tem como baixar isso online, mas eu fiz para facilitar um pouquinho a vida de vocês, certo? Deixa eu diminuir aqui. Bom, esse primeiro capítulo fala sobre ordem mundial. O que é uma ordem mundial? Quando a gente pensa nessa ordem geopolítica, a gente está falando em relações de poder que acontecem entre os países, dependendo do contexto histórico. Então, por exemplo, o exemplo que nós já falamos isso em uma outra aula, a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1991, nós estávamos no período de Guerra Fria. Neste período de Guerra Fria, nós vivíamos numa ordem bipolar. Bipolar quer dizer dois polos, dois centros de poder, os Estados Unidos e a União Soviética, ou socialismo versus o capitalismo. Então, neste momento, muita coisa acontece no mundo. É importante que a gente sempre analise o contexto histórico, por isso que história e geografia são duas ciências, são duas disciplinas que precisam andar juntas, porque a gente precisa entender a história, para daí a gente colocar todas as questões geográficas. Então, aqui explica, nessa primeira parte, explica um pouco sobre, aqui fala sobre a hierarquia dos estados, alguns muito poderosos, chamados grandes potências mundiais, e essa hierarquia que vai aliar os estados mais frágeis com os mais fortes e que constitui a ordem mundial. Porém, essa ordem mundial ela é uma ordem provisória, que vai depender da configuração de poder em termos internacionais, de relações econômicas, diplomáticas, militares, que acontecem entre os países. Então, isso pode mudar dependendo de todo esse contexto mundial. Nós temos aqui ordens, pode ser uni- ou monopolar, uma única grande potência, uma ordem bipolar, como nesse tempo de Guerra Fria, e a ordem multipolar, que são várias potências mundiais. Logo depois dessa primeira parte tem
essas duas questões. Copiem a questão no caderno e também as respostas. Né? Então, como se dá a interdependência entre os países, citar exemplos. Ah, não entendi a pergunta, leia de novo o texto. Em duplas. Não vai ter em duplas, porque vocês vão fazer sozinhos, né? Então, uma ordem mundial é sempre provisória? Né? Será que é sempre provisória? A gente tem que analisar o que está acontecendo no mundo para a gente saber, né, toda a configuração de poder para saber se ela é provisória ou não. Nessa segunda parte do mundo multipolar ou mundo bipolar, então, fala ali que no início do século XX, antes das duas grandes guerras, havia uma ordem mundial multipolar. Várias grandes potências, Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia, disputavam a hegemonia internacional. Pode dizer que existia então um equilíbrio entre elas, porque nós não tínhamos, né, uma que vai se impor, né, às demais. Depois da Segunda Guerra Mundial, acontece muita coisa. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter essa configuração do mundo bipolar. Então, fala aqui sobre os Estados Unidos, sobre a antiga União Soviética, sobre, né, como o capitalismo ele está em praticamente todos os países do mundo, né, exceto Coreia do Norte, exceto Cuba, enfim. Fala então aqui sobre Guerra Fria, eu não vou ficar lendo para vocês, tá? A intenção é só mostrar para vocês o que tem neste capítulo. Então, olha só, mundo na ordem bipolar. Nós temos, né, essa configuração. Neste momento, né, nesse momento de Guerra Fria, então de 45 até 91, nós tínhamos uma configuração, uma regionalização do mundo em países de primeiro mundo, são aqueles países capitalistas, desenvolvidos, países de segundo mundo, os países socialistas, e os países de terceiro mundo, os países capitalistas, porém subdesenvolvidos, certo? Aqui conta basicamente tudo que nós já falamos em vídeo para vocês, então assistam aqueles vídeos. Crise do mundo bipolar, fala um pouquinho, né, sobre o que é essa economia planificada dos países socialistas. Novamente, leiam com bastante atenção tudo isso, eu vou passar, novamente, eu estou só passando rapidinho, tá? De novo, texto e ação. Explique o que foi a Guerra Fria. Vou indicar para vocês um vídeo do Castanhari, que é do canal Nostalgia, onde ele faz um vídeo sobre Guerra Fria. Vou deixar linkado para vocês lá no Google Class. Então assistam, que é bem legal. Fala sobre o que foi a corrida armamentista, o que foi a corrida espacial, que aconteceu nesse período de Guerra Fria. Nós tivemos um avanço tecnológico muito grande nesse período. Então, copiem a pergunta e a resposta no caderno. E depois entramos na nova ordem mundial. Nós fizemos vídeos, está lá no YouTube, no Geo Casal de Profs, que fala sobre o que é essa nova ordem mundial, principalmente, né, com todo o processo de globalização. Essas zonas de influência que vão mudando com o tempo. Tem um vídeo, eu vou deixar linkado para vocês também, que é um vídeo do meu marido. Ele fez um canal no YouTube para auxiliar os alunos, né, para ajudar vocês em todas as dúvidas, que ele fala, né, melhor sobre as zonas de influência. Depois eu deixo linkado também, se quiserem assistir, é bem legal. Aqui, novamente, nós temos as perguntas, copiem as perguntas e depois as respostas, certo? Fala aqui sobre globalização, sobre a terceira revolução industrial. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre cada uma das revoluções industriais, né, primeira, segunda e terceira, né, e a quarta revolução. Eu vou fazer um vídeo daqui uns dias para vocês, vou deixar para vocês lá. Guerra Inteligente fala sobre as telecomunicações, sobre a informática, sobre o avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos anos. Cyberespaço, né? Esse cyberespaço é esse espaço da internet, ou das intranets, né? As redes todas de computadores. Hoje nós temos tecnologia extremamente importante. Novamente, algumas perguntas, tá? E aqui, essas últimas páginas, as perguntas são bem grandes, então eu peço que vocês façam somente as respostas, não precisa copiar a pergunta, porque as perguntas são de fato muito grandes, certo? Então é só para auxiliar vocês. Deixa eu voltar aqui no nosso canal. Esse vídeo é um vídeo só para auxiliar vocês, tá? Não façam tudo de uma vez só. Peguem, sei lá, um dia na semana, leiam, faça um subtítulo, né? 2 dias depois, façam outro subtítulo. Essa aula que eu deixei para vocês, ela dá para mais ou menos 2 semanas,
tá? Eu sei que por mais que pareça ser uma carga muito grande de conteúdos, né, a gente já conversou em vídeo, e quando nós voltarmos a ter aula, a gente vai retomar tudo isso, então não se preocupem, se por acaso não entenderam alguma coisa, não se preocupem, né? Quando nós voltarmos, lá pelo dia 4 de maio, a gente vai retomar todas essas aulas. Então aqui é só para, né, auxiliar para que a gente tenha pelo menos uma rotina de estudos. É importante que nesse momento, por mais que seja difícil, tem que ter uma disciplina muito grande, né? Mas reservem um tempinho. Outros professores já estão postando coisas para vocês. Então sigam nas redes sociais, né? No Facebook da escola, do Colégio Cícero, procurem lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Ou podem colocar aqui no GeoCasal, ou também lá na sala de aula virtual, sintam-se à vontade. Nós temos também o Instagram do GeoCasal de Profs. Podem perguntar por lá também, a gente sempre está respondendo assim que dá, beleza? Então, se cuidem, fiquem em casa. Até mais, até a próxima aula.